Irmãos, a gente sempre enfatiza aqui na igreja que nossa leitura bíblica ela não pode ser isolada do contexto. Sempre que vamos ler as escrituras ou pregar em algum texto, a gente tem que considerar o contexto imediato, o contexto do livro e o contexto da Bíblia toda. E aqui, irmãos, eu não quero isolar apenas os versos 33 a 39. Nós temos que lembrar aqui do que está acontecendo nessa história, que o bloco principal dessa narrativa ela vai começar lá no capítulo 3. Verdade que nós teríamos que ler desde o 3 para entender o todo aqui. Porém, gastaríamos muito tempo nisso. Então, eu vou recordar aqui com vocês a parte mais próxima do texto. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 12, para que a gente tenha o mínimo de contexto necessário para continuar aprendendo acerca do livro de Atos, que é um livro histórico, composto basicamente de narrativa histórica. Então acompanhe comigo Atos 5, a partir do verso 12, e depois a exposição ela vai ficar restrita aos versos 33 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando ao povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-o ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento, e então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto,
e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Queridos, nós temos bastante coisa a tratar acerca desse texto, especialmente ali dos versos 33 a 39. E o meu objetivo aqui, queridos, é demonstrar qual foi a reação deste grupo de religiosos que dominavam a fé judaica, a nação de Israel nesse período, diante da defesa / pregação do apóstolo Pedro, que nós analisamos na semana anterior, na última pregação aqui, em Atos, que começa ali no verso 29 até o verso 32. Então agora nós vamos ver a reação às palavras de Pedro. Nós veremos aqui uma reação dupla entre os membros do Sinédrio. Você tem um grupo dominante ali, que aparentemente se enfureceu, é uma reação de fúria contra as palavras de Pedro, e você tem também um homem ali se levantando com uma reação de bom senso. Então você tem ali um misto de fúria e moderação, fúria e bom senso. Depois eu quero analisar com vocês qual foi o conselho dado por este homem muito sábio, muito respeitado, é o que o texto diz, chamado Gamaliel. E este conselho aqui, irmãos, nós também podemos dividir ele em duas partes. Existe uma parte negativa do conselho, uma parte que eu considero como um conselho errado, porém também há uma parte positiva, uma parte verdadeira naquilo que é dito por Gamaliel. E aí o grande desafio em textos como esse, irmãos, em textos onde basicamente nós encontramos aqui uma narrativa histórica. Nós temos aqui Lucas contando algo que aconteceu na história. O grande desafio para nós aqui é retirar lições disso. Aplicações que a gente possa levar para casa e colocar em prática na nossa vida. Então o grande desafio do pregador é analisar o texto, ensinar o texto para as pessoas, para os irmãos, para os crentes, trazer mais conhecimento bíblico a cada um, porém, ao mesmo tempo, trazer coisas que sejam válidas e aplicáveis na minha vida. De nada adianta eu saber o que aconteceu lá nesse momento, conhecer o conselho de Gamaliel, ver o que aconteceu em relação aos apóstolos, mas não trazer nada para a minha vida hoje. A gente tem que ter algo que a gente possa levar para casa e aplicar na palavra de Deus em nossas vidas. Então esse é o meu objetivo aqui, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui conhecendo mais as Escrituras. Se algum dia acontecer de você sair daqui sem mais conhecimento bíblico, sem ter visto algo novo, sem ter aprendido algo diferente ou algo que tenha feito você ter uma visão mais ampla das Escrituras, por favor me diga: pastor, olha, hoje eu saí daqui e não aprendi nada de diferente, não aprendi nada da Bíblia. A igreja jamais pode deixar os irmãos sem alimento. Vocês têm que sair daqui alimentados da palavra. Mas, além disso, sair daqui com coisas práticas que vocês possam aplicar nas suas vidas. Então nós vamos ver aqui, num primeiro momento, a reação desses homens aqui diante da pregação de Pedro, a reação do Sinédrio, e aí dividido em duas partes, a reação de fúria e a reação de bom senso, e depois o conselho. Nós veremos a parte negativa do conselho e a parte positiva. Então, em primeiro lugar, na reação do Sinédrio, a reação de fúria, que nós vemos ali no verso 33. É dito que depois que Pedro fez a sua defesa, depois que Pedro ali fez uma pregação a estes homens, eles, porém, ouvindo isso, ouvindo o que Pedro havia dito, se enfureceram, a ponto do que queriam matá-los. Então entenda que nível de fúria é essa. É uma reação violenta. O desejo desses homens era matar os apóstolos. Então essa foi a reação que o texto nos aparenta aqui ser da grande maioria das pessoas que estão ali. Você pode ter aqui um outro que não reagiu assim, como nós vemos que houve um aqui específico que não reagiu assim, mas a grande maioria se enfureceu. Os religiosos aqui ficaram revoltados com aquilo que eles ouviram dos apóstolos. O desejo deles era de imediato decretar a pena capital contra os apóstolos.
queriam fazer com Pedro e os demais aquilo que eles fizeram com Jesus. Queriam matá-los. Então essa resposta enfurecida demonstra algo bem importante aqui. Primeiro, demonstra que eles entenderam muito bem as palavras de Pedro. Eles entenderam o que Pedro disse. A tradução que nós temos no português aqui para se enfureceram, irmãos, não transmite uma ideia precisa qual foi o sentimento dominante. A reação destes homens lá, quando a gente pega o texto original na língua grega, a tradução literal é que eles se sentiram como cortados em pedaços. Eles se sentiram despedaçados com as palavras de Pedro. Era como se as palavras do apóstolo vieram como uma espada e cortaram aqueles homens. Eles ficaram fora de si quando ouviram aquilo. Eles se cegaram diante das palavras do apóstolo, de tal forma que o ódio era tão grande que eles queriam acabar com a vida de Pedro e dos apóstolos ali naquele momento. E aí talvez o questionamento que fica, mas o que de tão grave foi dito, né? Para que a palavra de Pedro tivesse esse poder de enfurecer esses homens. O que será que Pedro falou de tão grave? E nós já vimos isso anteriormente. Quando nós olhamos para as palavras de Pedro, o apóstolo nada mais fez do que pregar o evangelho a esses homens. Uma pregação que chama ao arrependimento. É óbvio que Pedro disse, olha, vocês são culpados pelo que vocês fizeram. Vocês mataram um homem inocente. Mas ele não fica na acusação. O foco de Pedro não é dizer para eles, vocês precisam pagar pelo que vocês fizeram. Não. Pedro ele oferece a eles arrependimento e remissão de pecados. É isso que Pedro diz. Se arrependam do que vocês fizeram e creiam em Jesus para serem salvos. Ou seja, má notícia, boa notícia. Evangelho. Pedro falou para eles uma pregação clara acerca do caminho para a salvação. Olha, vocês são pecadores, vocês agiram de uma maneira terrível. Vocês mataram a Cristo. Mas se arrependam. Existe um caminho. Arrependimento. Se voltem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E irmãos, a verdade, e a gente pode ver pelo próprio texto, é que o Evangelho, a mensagem de salvação em Jesus somente, porque só há esse Evangelho verdadeiro, a única boa notícia que existe no mundo é que há salvação em Cristo e somente nele. Qualquer outra boa notícia não é boa comparada a essa. A única boa notícia de fato que nós pecadores temos é que existe salvação. E ela está em Jesus, aquilo que Pedro diz. E toda a pregação do Evangelho, toda vez que essa mensagem ela é contada a pessoas, vai haver reações. Vai haver reações. É inevitável, as pessoas vão reagir a essa mensagem. Por quê? Porque essa é uma mensagem que nos chama a uma tomada de decisão. Pedro falou, olha, vocês mataram a Cristo, mas vocês podem se arrepender dele. É um clamor. É indicado um caminho e é esperada uma resposta. Da mesma forma que todo domingo, onde há um pregador do Evangelho, ele está fazendo a mesma coisa. Ele anuncia às pessoas, existe salvação. O problema do mundo é o pecado. Mas há um caminho para nós sermos salvos. Nós temos o salário do pecado, que é a morte, mas existe um caminho para a salvação e vida eterna. É Cristo, e somente Ele. A partir da mensagem pronunciada, virão reações. As pessoas vão reagir, as pessoas vão tomar a sua decisão a respeito daquilo que ela ouviu, da mensagem que ela pôde compreender. E aí então, irmãos, nós devemos saber que as reações podem ser diversas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, 15 a 16, ele faz uma analogia que é precisa. Ele diz que todo pregador, todo missionário, todo evangelista, todo aquele que fala do evangelho para as pessoas, ele é como um bom perfume de Cristo. Ele diz, o que é a ideia do bom perfume? Você carrega Cristo e você transmite a Cristo. Então ele diz, olha, você é o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume vai alcançar as pessoas.
Mas para alguns, esse bom perfume vai ter cheiro de morte. Paulo diz. Para os que se perdem, para aqueles que rejeitam a mensagem, o cheiro desse perfume não vai ser bom. Vai ter cheiro de morte. Por quê? Porque a pessoa permanece morta nos seus delitos e pecados. Mas para aqueles que creem, é cheiro de vida. É cheiro de salvação. E essa é uma analogia extremamente verdadeira. Quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo ressurreto, vai haver reações de morte ou reações de vida. Alguns crerão e serão salvos, cheiro de vida. Mas outros rejeitarão no seu coração. Permanecerão nas suas próprias convicções. Permanecerão achando que são bons o bastante. Permanecerão achando que, não, mas não é bem assim, existem outras formas, todo caminho leva a Deus. E isso, diante daquilo que a Escritura nos afirma, é cheiro de morte. Cheiro de morte. E talvez, irmãos, nós não vejamos reações de fúria quando nós pregarmos o Evangelho. Talvez a gente não vai se deparar com pessoas querendo nos matar, ao ponto do que nós vemos hoje aqui no texto. Mas, irmãos, pode ter certeza que haverá em muitos fúria no coração, fúria interna. Haverá forte rejeição a Deus. Você pode pregar o Evangelho e pessoas rejeitarão com todas as suas forças no seu coração. A palavra nos diz que seria assim. E nós não devemos nos surpreender com isso. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um homem que ainda lá no capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Assim como todo crente é cheio do Espírito Santo. Mas nós aqui estamos diante de uma pregação que você sabe, não tem erro. Nós costumamos a colocar um valor nos apóstolos como pessoas até um pouco distantes de nós. Era Pedro. Nossa, Pedro pregando, imagina a pregação do apóstolo Pedro. O mesmo Espírito nele habita em nós, irmãos. A pregação, ela encontra o seu poder na mensagem claramente comunicada, corretamente comunicada, e o Espírito Santo agindo. Mas se na pregação de Pedro nós vemos reações de fúria, não se surpreenda com reações semelhantes na sua vida. Como cristão, como pregador do Evangelho, como alguém que é evangelista e transmite essa verdade. Não se espante com fúria, até mesmo dentro do seu próprio lar. Com pai, mãe, filhos, tios, se revoltando contra você e sua fé. Se revoltando contra a mensagem que você carrega. Não se surpreenda, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. Aconteceu no período apostólico, certamente acontece nos nossos dias. Então nós vemos aqui uma reação do Sinédrio de maneira violenta, com fúria aos apóstolos. E essa reação, irmãos, que não deve nos surpreender mais uma vez, ela só não escalou, ela só não se tornou algo mais violento contra os apóstolos naquele exato momento, por conta da intervenção de um dos membros aqui do Sinédrio, do grande rabino Gamaliel. Então, na sequência, nós temos aqui uma reação diferente. É uma reação de bom senso. Olha o que diz o verso 34 do texto. Lucas nos conta, mas levantando-se do Sinédrio, independente da reação furiosa, se levantou ali no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. E ele dá descrições de Gamaliel. Ele era um mestre da lei, respeitado por todo o povo. E ele mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Gamaliel, irmãos, ele era certamente o mais respeitado dos membros aqui do Sinédrio. Ele era o principal rabino da sua geração. Gamaliel, ele fazia parte do grupo da elite dos religiosos. O Sinédrio já era elite, mas ele estava acima do próprio Sinédrio. Ele era alguém extremamente respeitado. Para você ter uma ideia, a memória de Gamaliel, ela é venerada na Mishnah. A Mishnah é a primeira grande obra escrita da tradição oral judaica.
É o primeiro grande livro da tradição oral da fé judaica. Gamaliel, ele foi o primeiro de um grupo de 7 rabinos, ao longo de toda a história, até hoje, somente 7, que receberam o título de Rabã. Rabã significa nosso mestre, em contraste com Rabi, que significa meu mestre. Ou seja, o Rabã é aquele que é o mestre dos mestres, o nosso mestre. Só 7 ao longo de toda a história judaica receberam esse título. E olha só o que é dito na Mishnah acerca do Rabã Gamaliel. Ele diz assim o texto: quando Rabã Gamaliel, o ancião, morreu, a glória da Torá chegou ao fim. Olha o nível da veneração. Quando ele morreu, a glória da Torá é o Senhor. A Torá são os livros da lei judaica, é o Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros que a gente conhece. Os livros de Moisés. Eles dizem que quando Gamaliel morreu, morreu a glória do texto que Deus produziu. Olha o nível de consideração que os judeus tinham por este homem. Gamaliel, ele foi um importante professor de um dos mais ilustres personagens do Novo Testamento. Alguém lembra? Quem que estudou aos pés de Gamaliel? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi aluno de Gamaliel. Ele mesmo conta isso em Atos 22, 3. Nós vamos chegar nesse texto, se Deus quiser, onde Paulo está em Jerusalém e ele diz em sua defesa: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele diz: olha, eu sou um fariseu de alto nível, olha quem que é o meu professor. Você quer mostrar a sua graduação, você mostra a faculdade que você fez, qual é a instituição. Olha que boa instituição, me formei. Paulo está dizendo assim: olha quem me ensinou. Não foi um rabi qualquer, foi o nosso rabã, o nosso mestre, Gamaliel. Então esse homem extremamente sábio, desfrutava de uma reputação muito acima da média, irmãos. Ele agiu aqui com bom senso. Ele apaziguou a situação. Ele acalmou os ânimos. Ele acalmou a fúria dos seus colegas. Gamaliel, então, ele pede que os apóstolos sejam retirados dali por um momento. E aí, então, ele inicia ali uma sessão secreta. E aí isso pode trazer algum questionamento. Ao menos para mim, me trouxe, né? Como que Lucas pôde relatar algo que foi uma reunião secreta? Só o Sinédrio estava ali. Não havia mais os apóstolos presentes. Como que Lucas sabia o que foi dito? E esse é um questionamento válido, irmãos. Nós temos que questionar. Nós temos que nos perguntar: mas como então que Lucas soube disso? E a resposta é simples, irmãos. Nós sabemos que alguns membros do Sinédrio eram simpáticos a Cristo. Neste momento da história, logo depois dos eventos da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus, nós temos pelo menos 2 nomes de membros do Sinédrio que provavelmente se converteram. Alguém lembra esses nomes? Nicodemos, famoso texto de João 3, e também José de Arimateia, aquele que foi pedir o corpo de Jesus, o retirou da cruz, preparou o corpo para o sepultamento. Eram 2 membros do Sinédrio. Muito provavelmente pessoas que se converteram a Cristo. E provavelmente estavam na reunião. Estavam ali. Então, antes de analisarmos o que Gamaliel diz aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca do perigo que há na posição moderada, na posição equilibrada. O perigo que pode haver no bom senso. Gamaliel aqui ele se mostra quase que um simpatizante em relação ao Evangelho, em relação àquilo que os apóstolos falaram. E aí eu pergunto: o que é pior, irmãos? Uma reação de fúria, como os demais membros aqui do Sinédrio, ou uma reação ponderada, como a de Gamaliel? E talvez a resposta seja meio óbvia. Claro que é sempre pior enfrentar a fúria do que o bom senso. Mas será, irmãos, que realmente é pior? Moralmente, eu diria que possivelmente é.
moralmente falando, o perigo que isso envolve, talvez seja, mas espiritualmente, irmãos, o que é pior? Porque em ambos os casos, não houve compromisso pessoal com Cristo. Ambos os caminhos aqui estão levando para o mesmo lugar, o lugar da rejeição. O lugar daqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam o evangelho pregado pelos apóstolos. E é por isso, irmãos, que eu acredito que exista um risco em posições moderadas sobre o compromisso cristão, que pode até ser mais perigoso do que a fúria. Em que sentido? No sentido de que muitas pessoas podem, inclusive, fazer parte de uma igreja cristã. Muitos podem, inclusive, se denominar cristãos, sem nunca assumir um compromisso verdadeiro com Cristo. E isso, irmãos, pode trazer uma falsa sensação de segurança. Uma segurança que não existe, que não é real. Por quê? Porque Jesus, ele requer de nós a nossa vida por inteiro. Sacrifício vivo. Reino de Deus como prioridade. Jesus como aquele que é Senhor da minha vida. E é diante destas verdades bíblicas inquestionáveis, que Jesus ele é Senhor, é dono, que muitos podem aqui querer caminhar em um caminho de moderação e bom senso. Ah, mas é radical demais isso. Como é que eu vou buscar o reino em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho muitas coisas que eu tenho para fazer, as minhas tarefas são muitas. Eu acho que a gente pode sim viver um meio termo na nossa vida aqui. Aí eu vou na igreja no domingo, sou fiel nisso, sou alguém que faço parte, gosto de ouvir a palavra, mas tem certos lugares da minha vida que não tem como trazer Cristo. A religião. Política e religião não se discute, é o que dizia o meu avô. Sim, política se discute e religião se discute. É necessário discussão. E é nesse tipo de pensamento moderado, que há um risco muito grande de tentarmos caminhar um caminho alternativo, de tentarmos suavizar aquilo que Deus requer de mim, tentar negociar coisas que eu sei que eu tenho que entregar a Ele, mas que eu quero estar sob o meu controle e meu domínio. Não, isso aqui o Senhor não mexe. Não, isso aqui eu não negocio. Não. Eu estou desfrutando aqui um relacionamento que eu sei que a Bíblia ela condena, mas não, Deus conhece o meu coração. Essa expressão, Deus conhece o meu coração, irmãos, talvez seja uma das expressões mais perigosas a ser ditas. Sim, tenha temor dessa verdade. O Senhor conhece o teu coração. E Ele sabe o quão pecador é o seu coração. Não use isso para justificar falhas e pecados não arrependidos. Não use disso para justificar caminhos que para o homem parecem ser certos, mas que são caminhos de morte. É isso que faz o religioso, irmãos. O religioso age assim. O religioso negocia as coisas. O religioso, ele vai exigir uma mudança que é externa. O religioso vai dizer que você tem que mudar o seu jeito de se vestir, que você tem que usar certas palavras que o mundo religioso usa, algumas expressões, mude o seu vocabulário, passe a frequentar regularmente a igreja, seja um dizimista fiel. E eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins em si mesmas. Sim, normalmente quando nós cremos em Cristo, o Senhor nos transforma e isso atinge o nosso exterior. Nós vamos passar a nos vestir diferente, a falar diferente, é normal. Mas isso não é o cerne daquilo que Deus faz em nós. O cerne do que Deus faz em nós não é externo, é interno. O exterior é consequência de uma mudança que já aconteceu aqui dentro. Não é algo forçado. A religião força a aparência. O verdadeiro cristianismo, isso muda de dentro para fora, não é forçado. É uma obra natural do Senhor em nós.
É uma obra que começa no coração, mente e vai atingindo a nossa vida por completo. E é por isso, irmãos, que nós temos sempre que refletir: será que Jesus é realmente para mim meu Senhor? Dono da minha vida? Eu realmente tenho colocado todas as áreas debaixo do controle dele? Será que todas as decisões que eu tomo, eu consulto ou me preocupo com aquilo que Deus fala? Qual é a vontade dele para mim? Qual é as instruções e os princípios que eu encontro na sua palavra que possam me direcionar? Será que eu tenho essa preocupação? Será que o pecado na minha vida é algo que me constrange? Que me traz peso? Ou será que eu sou alguém muito mais parecido com Gamaliel, que procura o bom senso nas coisas, que acredita que nós não devemos ser tão radicais assim? Não, mas é possível viver com harmonia em dois mundos. Acho que a gente tem que dividir aquilo que é santo daquilo que é profano. Vamos fazer uma divisão. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que Deus não se intromete. Como é que um Deus soberano não vai se intrometer em tudo? Ele é o dono de tudo. Ele é soberano Senhor de tudo. Ele não quer só uma parte da minha vida. Ele quer a minha vida por inteiro. Então, cuidado, irmãos, com esse tipo de pensamento. Da moderação. Do caminho que não é nem estreito nem largo. O caminho do meio. O caminho do meio não existe na Bíblia, irmãos. Não existe. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Porque pensar assim não é muito distante da reação furiosa. Porque ambos rejeitam Jesus como Senhor. Ambos rejeitam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ambos terminam no mesmo lugar. Lembre-se sempre de algo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Lá em Mateus 7, 22 a 23, Jesus disse que vai haver um dia onde o reino será consumido neste mundo. E aí terão pessoas batendo na porta do reino. E elas dirão: Senhor, Senhor. Elas chamarão Jesus de Senhor. E dirão: mas Senhor, como que eu não estou aí dentro? Se eu fiz grandes coisas em teu nome. Senhor, Senhor, nós fizemos, nós agimos, nós estávamos nas igrejas. Jesus está falando de religiosos, irmãos. Ele não está falando de ímpios que rejeitam furiosamente a Cristo. Eles estão falando de pessoas que falavam Jesus como Senhor. E o que ele diz para essas pessoas? Se apartem de mim, porque eu nunca conheci vocês. Essa é a religiosidade que mata. A religiosidade de Gamaliel. A religiosidade de um tanto e tanto de pessoas que estão cegas em coisas feitas por homens, em regras, em doutrinas humanas, em coisas que não transformam as pessoas, que não tem verdadeiro evangelho sendo pregado, que não tem a palavra sendo ensinada, que não tem mudança de vida. É só uma transformação externa. Então a pessoa muda e já começa a apontar para os outros. Não, porque você não é salvo, você não se veste como eu. Você não é salvo porque você não fala como eu. Irmãos, isso não salva, irmãos. Jesus nos quer por inteiro. Então, irmãos, tendo visto as reações, nós vamos partir agora ao conselho de Gamaliel. Então vamos fazer novamente a leitura dos versos 35 a 39 até a primeira parte, para ficar bem claro as palavras aqui do grande Rabã Gamaliel. Ele diz ali: então Gamaliel disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo.
Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Era só ter a primeira parte, acabei lendo tudo. Irmãos, eu imagino que aqui à primeira vista possa parecer que todo o conselho de Gamaliel é um bom conselho. E aqui eu falo pela minha percepção. No primeiro momento, uma análise superficial, eu digo, nossa, há esperanças aqui. Nós temos aqui um bom conselho, dito por um homem sábio. Mas, se nós olharmos cuidadosamente, existe algo positivo, obviamente, aqui, mas existe também algo negativo. E esse aspecto negativo eu quero demonstrar agora para vocês. Gamaliel ele cita aqui dois movimentos liderados por dois homens chamados Teudas e Judas. Judas o Galileu, ele diz. E sobre isso, irmãos, eu quero abrir um parêntese rápido aqui para enfatizar algo que eu já tenho dito lá desde o primeiro versículo aqui de Atos. Esse livro tem um caráter histórico extremamente impactante, extremamente importante. Irmãos, se você quer escrever um relato sobre algo que não aconteceu, se vocês querem escrever um relato sobre uma história mentirosa, né, algo falso, a primeira coisa que você tem que fazer é não falar nomes e nem lugares. Por quê? Porque se você citar nomes e lugares, as pessoas vão lá e vão conferir se aquilo é verdadeiro ou não. Quanto menos nomes de pessoas e de lugares, melhor. Lucas vai no oposto aqui. Lucas ele cita em abundância os personagens, as pessoas envolvidas, até aqueles que são inimigos, ele cita também. Cita os lugares onde cada história se passou. E isso, irmãos, era muito importante porque o objetivo de Lucas era escrever para Teófilo. Lá no primeiro versículo ele diz isso, né? Ele escreve para uma pessoa para que ela pudesse ter certeza de que aquilo era verdadeiro. Então ele dá todas as ferramentas para Teófilo ir conferir a mensagem, conferir o que está acontecendo ali. Teófilo poderia facilmente marcar com um dos membros do Sinédrio e questionar o relato aqui dos fatos. Ele poderia pegar um desses do Sinédrio simpatizantes a Jesus e perguntar, olha, foi assim mesmo que se passou essa história? Se essa reunião aqui, e o livro de Atos como um todo, se tudo isso fosse invenção, uma história mentirosa contada por alguns, irmãos, nós não teríamos um relato aqui conosco hoje. Atos sobreviveu à história. Atos sobreviveu ao tempo. Atos impactou tanto Teófilo que ele providenciou cópias e cópias e cópias para que todos pudessem ter acesso a este relato. Ao ponto que nós temos aqui quase 2000 anos de distância e estamos aqui com ele. É um registro histórico extremamente confiável, irmãos. Fecho parênteses. Voltando aqui ao grupo dos revolucionários que são citados. Teudas. Teudas é um personagem controverso. É difícil para a gente identificar quem é este homem fora da Bíblia em outros registros históricos. Por quê? Porque existem Teudas citados como revolucionários judeus, mas que não se encaixam na narrativa bíblica. O tempo errado, né, o movimento um pouco diferente, algo não se encaixa. Ah, temos aqui um problema? Não, nós temos explicações para isso. Teudas era um nome extremamente comum naquele tempo. Possivelmente mais de um Teudas se levantou. Os movimentos revolucionários do período do primeiro século eram comuns, constantes. Revoltas contra o Império Judeu, o Império Romano. Então você tem aqui algo que é comum. Agora, Judas o Galileu, nós sabemos com exatidão quem ele foi. E nós podemos confrontar isso com a Bíblia e os relatos se encaixam precisamente. Judas aqui, ele foi um revolucionário que se levantou contra um aumento dos impostos romanos. E ele carregou exatamente nesse tempo muitos consigo nessa revolta. E ele foi morto.
E isso tudo está relatado em Joséfo, que é um historiador do primeiro século judeu, que não tinha nenhum tipo de simpatia com o cristianismo. Então nós vemos aqui personagens reais que se encaixam perfeitamente em livros que não são a Bíblia, com um registro bíblico. E aí Gamaliel ele cita esses dois personagens, dizendo que ambos os líderes desses movimentos foram mortos e o grupo se dispersou. Então, os dois exemplos são usados para enfatizar o mesmo ponto. Não há necessidade de fazermos nada contra os apóstolos, porque naturalmente, de acordo com esses relatos que eu citei, se o movimento apostólico for um movimento semelhante a estes, então inevitavelmente, a partir do momento que o líder morreu, o grupo vai dispersar. Jesus morreu, vai dispersar, como foi os outros. O conselho é bem claro no verso 38 ali. Ele diz, neste caso de agora, ou seja, ele equipara o movimento apostólico com estes dois movimentos. Ele diz, neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixa que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído como foram os outros. E aqui está a parte negativa do conselho. Por que eu considero essa parte negativa do conselho, um conselho errado de Gamaliel? Porque nem sempre isso acontece. Nós não podemos dizer que qualquer movimento que resista ao tempo vem da parte de Deus. Essa é a lógica de Gamaliel. Se não vem de Deus, vai desaparecer. Se vem de Deus, vai perseverar. Pode ter acontecido com Teudas e Judas, mas ao longo da história, nem sempre foi assim. Vamos a alguns exemplos. Movimento herético gnóstico. Está desde a época de João. Nós vemos na primeira carta de João, João combatendo o movimento que é o gnosticismo embrionário. Tem até os nossos dias. Até hoje tem gnosticismo. Nós temos o Islã. Quantos anos, quantos séculos se passaram e permanece aí, ativo? Nós temos os Testemunhos de Jeová, os Mormons. Quantos movimentos heréticos que permanecem há tanto e tanto tempo. Ou seja, nós não podemos cometer esse erro de lógica, de achar que qualquer movimento religioso ou revolucionário sobrevive ao tempo vem de Deus. E isso é uma parte equivocada aqui. Só há uma forma de identificar se algo realmente vem de Deus. E o teste não é o tempo. Só tem uma forma de, com segurança, você saber se algum movimento vem de Deus ou da mente humana. Qual é a forma? Palavra. Palavra do Senhor. Nós temos que confrontar todo o sistema religioso, toda a doutrina, todo o ensino, todo novo movimento com as Escrituras. Quer um exemplo perfeito disso? Nós vamos encontrar mais à frente aqui também em Atos. Lá em Atos 17, Lucas nos conta de um povo habitante de uma cidade chamada Bereia. E essas pessoas, o texto diz, que receberam o movimento apostólico com braços abertos. Reparem o que diz o texto de Atos 17:11. Ele diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Receberam a palavra dos apóstolos com toda alegria, com força. Por quê? O texto diz, porque eles examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles olharam para a Bíblia, eles olharam para as Escrituras para ver se aquilo que os apóstolos falavam, se aquilo que Paulo estava pregando vinha de Deus ou era fruto da mente humana. Quando eles compararam a mensagem pregada pelos missionários cristãos, quando eles pegaram a pregação e compararam com a revelação que eles já tinham de Deus, eles puderam verificar que o movimento apostólico vinha realmente do Senhor. Que a mensagem do Cristo crucificado que ressuscitou estava no texto bíblico. Não contradizia as Escrituras, pelo contrário, tudo se encaixava perfeitamente.
É exatamente este o mesmo ponto que Jesus explica a 2 discípulos seus, depois da sua morte e ressurreição, numa estrada a caminho para Emaús. Lembra dessa história lá de Lucas 24? Os discípulos estavam tristes com a morte de Jesus, eles não sabiam da ressurreição, e eles estavam viajando até uma cidade chamada Emaús. E aí o Jesus se apresenta a eles sem dizer quem ele era, sem deixar que eles percebessem que era Jesus ali. E aí o texto diz que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava dele nas Escrituras. Jesus fez uma explicação do texto bíblico para mostrar que a sua morte e ressurreição estavam anunciadas. Era para acontecer, tinha que acontecer. Então, irmãos, o conselho de Gamaliel aqui não deveria ter sido esse: vamos deixar para ver o que vai dar, porque o teste do tempo é um teste seguro. Se eles não forem de Deus, vão desaparecer. Não. Ainda mais vindo do mestre da lei, o conselho deveria ser o contrário, deveria ter sido dito: olha, nós somos escribas, nós somos fariseus, nós somos mestres da lei, nós conhecemos as Escrituras, vamos examinar o texto bíblico, vamos fazer aqui um estudo das Escrituras para ver se o que eles estão dizendo está de acordo com a revelação de Deus. Vamos comparar a pregação dos apóstolos, porque se tiver base, aí sim nós podemos determinar isso vem de Deus. Assim nós devemos fazer, irmãos. Examinar as Escrituras. Se quisermos verificar se algum movimento, se algum grupo, aquele lugar que afirma ser o caminho certo, aquela igreja que diz ter a resposta para as questões mais fundamentais da vida humana, se nós quisermos saber se determinada igreja, grupo, enfim, vem de Deus ou de homens, nós devemos comparar com a Escritura. Compare com a Bíblia o que está sendo dito. Verifique se as doutrinas não contradizem as Escrituras. Verifique cada palavra que é dita e compare com o texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia é a única fonte segura de conhecimento de Deus que nós temos. É a única revelação confiável de origem divina. Nenhum outro livro se assemelha às Escrituras, à Bíblia. Por isso que é somente a Escritura e nada mais. Nós temos aqui tudo o que nós precisamos, irmãos, para identificar com segurança se algo vem de Deus ou de homens. Tenha isso sempre em mente, irmãos. Faça sempre o teste da palavra, especialmente em relação às igrejas dos nossos dias. Você quer ver se Deus está agindo em um determinado lugar? Procure ver o lugar que a Bíblia ocupa lá. A Bíblia ela é valorizada, a Bíblia ela é enfatizada, a Bíblia é ensinada, a Bíblia é colocada como prioridade. Você é encorajado a ler a Bíblia e buscar a Bíblia. Perceba isso. O que eu mais tenho visto em movimentos por aí, em igrejas que um dia foram cristãs, mas que hoje são mais seitas do que igrejas cristãs, é proibição de estudar a Bíblia, irmãos. Tem igrejas cristãs proibindo pessoas de ler e estudar a Bíblia. Falam que isso é pecado, falam que isso é falta de fé. Irmãos, fuja de um lugar assim. Alerte em pessoas que estão em lugares assim. Porque isso é cheiro de morte, irmãos. Se alguém disser que estudar a Bíblia é algo errado, isso é cheiro de morte. Cheiro de morte. Fuja. Agora vamos ver a parte positiva do conselho. E aí eu quero enfatizar a parte inicial do verso 39, onde ele diz ali: mas, se o movimento vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e corre o risco
de estar lutando contra Deus. E essa parte aqui do conselho, irmãos, de Gamaliel, mostra algo bem interessante, bem importante aqui. Gamaliel é, sem dúvidas, o mestre mais sábio e capacitado deste grupo aqui de religiosos. Já demonstrei o quanto ele é a elite da elite. E essa posição aqui dele, em favor da liberdade dos apóstolos, com este argumento final de que se o movimento apostólico vem de Deus, não pode ser contido, isso aqui demonstra, irmãos, que Gamaliel, ele não está nem um pouco convencido de que o movimento apostólico é algo somente humano. Pode ter certeza, Gamaliel não tinha certeza aqui. Ele não conseguiu condenar o movimento dos apóstolos. Ele colocou uma dúvida. Olha, se ele vem de Deus ou de homens, vamos ver agora na sequência. Porque se ele tivesse condições de condenar ali, ele teria feito. Ele sabe que aquilo que os apóstolos disseram, em ponto algum, contradizia a Escritura. Ele sabia disso. Ele sabia que não havia contradição com a palavra. E talvez isso justifique o porquê que o conselho dele não foi diferente, como eu falei antes. Por que ele não quis examinar o texto bíblico? Rebelião no coração faz a pessoa não enxergar aquilo que é óbvio. A cegueira toma conta. Ele sabia que os apóstolos estavam ali defendendo que nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Ele via que havia temor de Deus ali. Gamaliel ele não tem nenhuma convicção aqui para condenar os apóstolos. E talvez isso poderia ser visto como um motivo de esperança. Mas quem sabe Gamaliel não estava aberto ali ao Evangelho. Quem sabe Gamaliel ali não fosse daqueles que se converteram. Olha, irmãos, se nós não soubéssemos o que aconteceu com Gamaliel, possivelmente a gente ficaria com essa esperança. Talvez Gamaliel tenha sido salvo. Porque olha aqui, ele não conseguiu condenar, ele colocou em aberto a posição. Mas a história nos conta que Gamaliel morreu como grande líder da fé judaica. Gamaliel morreu como um judeu, rejeitando o Messias Jesus Cristo. Ao que tudo indica, irmãos, essa rejeição aconteceu mesmo sabendo que os apóstolos estavam falando a verdade sobre Jesus. Lembram lá, já falei aqui várias vezes, lá de Mateus. Você tinha ali um grupo de religiosos que sabia que a ressurreição era verdadeira, porque os soldados contaram para eles o que aconteceu. Os soldados que vigiaram o túmulo chegaram para os religiosos e disseram: nós vimos uma luz brilhante, o túmulo foi aberto de uma maneira que nós não conseguimos explicar. E aí o que os religiosos fizeram? Subornaram. Não contem essa versão. Contem outra versão. Digam que o corpo de Cristo foi roubado. Ou seja, pessoas da elite religiosa judaica sabiam da ressurreição. Mais uma vez, não era falta de evidência, irmãos. Nunca é falta de evidência. O problema é rebelião do coração do homem. O problema é o pecado que cega. Esses homens amavam as suas posições de poder. Amavam o status de religiosos que eles desfrutavam. Amavam da riqueza que o templo concedia a eles. Amavam essas coisas de tal forma que eles se fecharam completamente para a boa notícia dos apóstolos. E isso, irmãos, demonstra para nós mais um grande exemplo do tamanho da rebelião do homem contra Deus. Onde mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que Deus ressuscitou Jesus, mesmo diante dessa informação, o homem prefere a rebelião. Prefere rejeitar uma oferta de graça
de arrependimento e de salvação. É por isso que a nossa esperança nunca está em nós mesmos, na nossa capacidade de convencimento. Nós temos apenas que anunciar a mensagem da forma mais clara possível. O problema é esse, a salvação é essa. O problema é o pecado que nos cega. A salvação é Cristo, crer nele e se arrepender. Agora, não depende da minha capacidade em explicar essa verdade. No final das contas, depende que o Senhor quebre o coração. O Senhor transformar por meio do Espírito. É por isso que nós pregamos e nós oramos. Nós anunciamos, mas nós clamamos. Senhor, faz com que a mensagem do Evangelho encontre um terreno fértil. Pai, prepara o coração de cada um para que possa ouvir isso e crer. E não permanecer endurecido e fechado para a verdade. Irmãos, a verdade é muito clara. Está aqui. É algo simples. Como eu falei, não é falta de evidência. Mas eu tenho dúvidas se Jesus é um personagem real. Eu tenho dúvidas se a Bíblia é verdadeira. Estude a Bíblia e veja. Procure as evidências. O ser humano, se puder, irmãos, ele mata a Deus. Quando Deus veio a nós, foi isso que nós fizemos. Matamos a Deus. E nós sabemos que isso ocorre até hoje, esse tipo de postura. De pessoas que sabem da verdade, que já foram expostas à palavra, que conhecem o Evangelho, mas que permanecem duros na sua rebelião, com fúria no coração. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Alguns, inclusive, passarão a perseguir o cristão. Alguns, inclusive, farão de tudo para silenciar a nossa voz. E isso ocorre no mundo todo. Talvez você pregue para um amigo seu o Evangelho e ele comece a lhe perseguir por isso. Um colega de trabalho que comece a lhe perseguir por isso. Que não quer que você fale sobre isso. Às vezes você vai encontrar um chefe que vai chegar para você e vai dizer: você não pode mais falar sobre a sua fé. Você não pode mais pregar o Evangelho aqui nessa empresa. E sabe o que acontece? O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Que elas se colocam em uma posição de estar lutando contra o próprio Deus. Logo mais, também em Atos 9, nós veremos a conversão de Saulo de Tarso, o aluno de Gamaliel. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja cristã. Ele atuou com toda a sua força para calar os apóstolos, para fazer silenciar a voz do Evangelho. E aí, quando Jesus encontra com Saulo, o que Jesus diz para ele, para o perseguidor da igreja? Eu sou Jesus a quem você persegue. Perseguir um cristão, perseguir a igreja, é perseguir a Cristo. É perseguir o próprio Deus. E a pessoa que faz isso se coloca numa posição de inimigo, de adversário, de estar lutando contra o Deus Todo-Poderoso. Será que as pessoas têm noção disso? É claro que não, né? É claro que não. Ninguém em sua consciência se coloca como inimigo daquele que é Todo-Poderoso. Ninguém. E existe outra verdade aqui no Conselho de Gamaliel, que é sobre a invencibilidade da igreja cristã. Ninguém pode deter a igreja de Cristo. E sabe por que ninguém pode parar a igreja cristã? Porque a igreja é uma obra de Deus. E ninguém pode destruir a obra do Senhor. Nos 4 primeiros séculos da igreja, os cristãos enfrentaram a maior perseguição da sua história. Milhares e milhares de cristãos eram martirizados. Cristãos eram mortos todos os dias.
simplesmente por manterem-se fiéis a Cristo, fiéis aos evangelhos, por se recusarem a prestar culto ao imperador. E aquilo que deveria ter posto um fim no cristianismo, agia de forma contrária. De tal maneira que uma das frases mais famosas daquele período foi dita por Tertuliano, teólogo do quarto século, que o sangue dos mártires é a semente de Cristo. Quanto mais sangue era derramado na história, mais cristãos brotavam, mais cristãos apareciam, mais pessoas criam no Senhor Jesus. Como explicar isso, irmãos? Como explicar se nós somos tão frágeis? Como explicar se nós sucumbimos com qualquer pressão? A explicação, irmãos, é o que a Bíblia nos diz: ninguém pode vencer a igreja. Ninguém pode vencer a obra do Senhor. Jesus disse para Pedro, em uma palavra profética, em um momento em que Pedro confessou com o coração e com a boca que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus disse para Pedro que bem-aventurado era Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você. Não é algo naturalmente nosso. Não vem do nosso coração humano, vem do Senhor essa revelação. Ele diz: isso não vem de você, vem do meu Pai que está no céu. E também lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí vem a profecia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nada pode derrotar a igreja do Senhor Jesus. Nem mesmo a morte pode derrotar a igreja de Cristo. Mate todos os cristãos do mundo, na ressurreição eles surgirão gloriosos no reino do Senhor. Nada pode derrotar a igreja. Lembre disso, irmãos. Quando você estiver desanimado, quando você tiver sofrido alguma rejeição, quando você tiver sofrido uma oposição durante algum evangelismo, evangelizar alguém, a pessoa se opor a você. Lembre-se disso quando você sofrer por defender a palavra, quando você sofrer por defender princípios cristãos que Deus valoriza diante de um mundo cada vez mais distante da palavra do Senhor. Lembre-se disso em momentos de sofrimento por Cristo. Que nada pode derrotar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja. A rejeição, a oposição, o sofrimento, isso não deve nos surpreender, porque isso faz parte da nossa vida neste mundo mau. No mundo terei aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O que nós temos que fazer é nos manter firmes, sabendo que em um dia, aquela pessoa que talvez tenha lhe perseguido, aquela pessoa que rejeitou, vai haver um dia que até mesmo ela não poderá negar o domínio e a autoridade de Cristo. Haverá um dia em que todo o joelho se dobrará diante do Senhor. E aí o texto encerra dizendo, que os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Isso mostra que a lógica de Gamaliel convenceu os demais membros do Sinédrio. Colocou aqui um freio momentâneo na fúria desses homens. Mas é um freio só momentâneo. Logo mais nós veremos o que mais vai acontecer. Então, irmãos, apenas para concluir, eu quero aqui trazer um resumo das reflexões de hoje. Apenas para gravar aquilo que é de prático aqui que nós aprendemos por meio desse texto. Primeiro, saiba que a pregação do Evangelho sempre trará reações nas pessoas. Sempre que você pregar a Cristo, falar do Evangelho, uma reação vai ocorrer. E não se surpreenda com reações violentas. Não se surpreenda com pessoas demonstrando ódio contra Cristo. Pessoas, inclusive, agindo para impedir que a pregação continue. Esta é a resposta natural do homem em rebelião a Deus.
Segundo, não pense, irmãos, que reações ponderadas são melhores do que reações furiosas. Moderação pode encobrir fúria de um coração rebelde. Pode, inclusive, dar a falsa sensação de segurança. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Ou Jesus é Senhor, ou Ele não é nada na sua vida. Ou Ele é dono, ou Ele não é nada. Jesus não negocia esse tipo de coisa. A Ele toda a glória. Ele nos exige por inteiros. Então tome cuidado com posições moderadas sobre cristianismo, sobre discípulo. Tome cuidado. Terceira lição prática aqui, o teste do tempo nem sempre é um teste seguro a ser feito. Se você quer saber se algo vem de Deus ou não, não olhe para o quão antigo é. Isso não é sempre um fator determinante. A lógica de Gamaliel aqui é falha. Existem muitos movimentos heréticos que têm afastado as pessoas da verdade e que estão aí ativos há muito e muito tempo. O único teste seguro que nós podemos realizar é o teste da palavra. Quer saber se algo vem de Deus ou é de homens? Compare com a Bíblia. Qualquer igreja, qualquer doutrina, qualquer prática, você precisa comparar com a revelação do Senhor. Compare com as Escrituras, porque ela é a única fonte de verdade que temos. Ah, mas me disseram que rezar o terço é uma coisa boa. A Bíblia fala que nós temos que rezar terço? Tem isso na Bíblia? Não tem. Vou fazer as minhas orações espontâneas. Tudo nós temos que comparar com a Bíblia. Por quê? Porque a coisa que o homem mais sabe fazer é acréscimo. É colocar coisas a mais. Exigir coisas a mais das pessoas que Deus nunca exigiu. E em quinto e último lugar, saiba que você tem muito a se alegrar no fato de que a Igreja de Cristo é invencível. Nada pode destruir aquilo que é vontade de Deus. Nada pode impedir Deus de fazer a sua vontade. E a vontade de Deus para nós é o quê? Boa, perfeita e agradável. Maranata, Senhor Jesus. Volta logo, Pai. Oremos. Amado Senhor, bondoso Deus, louvado seja a Tua santa palavra que é inerrante, que é fonte inesgotável de conhecimento. Mais uma vez, por meio de um texto que é basicamente uma narrativa histórica, nós vimos o quanto nós temos para aprender, Senhor, quantas lições nós podemos extrair disso. E isso mostra como a Bíblia é um livro vivo, que fala aos nossos corações, mesmo depois de tantos e tantos anos, Pai. E Deus nos ajuda nisso que nós aprendemos aqui. Nos ajuda a, em primeiro lugar, sermos verdadeiros missionários de Cristo no mundo. Assim como os apóstolos, pregar com coragem e ousadia a salvação que vem somente em Jesus. E que nós saibamos que toda pregação tem uma reação. Nos ajuda a não sermos surpreendidos com reações que podem muitas vezes até serem violentas e furiosas, como nós vimos no texto. Nos ajuda a não ficarmos magoados ou irados com as pessoas, porque isso não vem delas, é da própria rebelião do pecado nelas. Possamos entender, Senhor, que somente o Teu Santo Espírito pode converter, pode mudar o coração endurecido. Que a gente possa ter compaixão com os que se perdem e jamais esmorecer. Mesmo naquele que rejeita, que possamos continuar pregando. Ou, se não pudermos mais pregar, que possamos continuar orando para que o Senhor alcance com a Tua graça e misericórdia. Que a gente tenha cuidado também, Senhor, nos ajuda a não trilharmos ou tentarmos inventar um caminho alternativo para aquilo que o Senhor nos diz na Tua palavra. O Senhor nos requer por inteiro, sacrifício vivo, uma vida completamente entregue a Ti, como discípulos,
O Senhor diz que aqueles que lhe amam são os que lhe obedecem. Nos ajuda, Pai, a obedecê-lo, a não fazer concessões na nossa vida, mas permanecer sempre buscando uma entrega completa, todas as áreas. Nos mostra, Senhor, se por acaso haja alguma área da minha vida, da vida dos irmãos aqui, onde nós não entregamos completamente a Ti. E que o Senhor possa, a partir disso, nos reformar, nos moldar cada vez mais a Tua imagem e semelhança. E que possamos em tudo comparar com a Bíblia. Inclusive a pregação de hoje, Pai. Nos ajuda a sermos críticos, a compararmos com aquilo que as Escrituras nos diz. Que a nossa mente jamais seja cativa a homens, mas a Deus e a Sua palavra. Que possamos, juntos, com convicção, seguirmos o mesmo caminho, mas que seja o caminho das Escrituras. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa promessa maravilhosa de que nada pode destruir os Teus planos para nós. Nada pode nos tirar da Sua mão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.